vocês estão sabendo, Yevgeny Prigozhin, oligarca dono do grupo Wagner, tentou um golpe de Estado na Rússia. O objetivo era destituir Sergei Shoigu, que é o comandante do exército, a quem Prigozhin responsabiliza pela falta de munição, armamentos e pelas grandes perdas do Wagner em Bakhmut, na Ucrânia. Segundo Prigozhin, sexta-feira, suas tropas foram atacadas pelo exército russo. Por enquanto, não há nenhuma prova disso. Houve uma negociação entre o Kremlin e Prigozhin, intermediada por Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia. Prigozhin saiu em exílio para a Bielorrússia e foi, entre aspas, aqui perdoado por Putin. O que chama a atenção nessa história é como Prigozhin e o Wagner foram tratados pela população russa. Prigozhin foi tratado como um popstar e Putin, nessa história toda, saiu enfraquecido. Sobre tudo isso vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia e se inscreva nesse canal, tá certo? Pessoal, eu peço um pouquinho de paciência, tem pessoas novas chegando aqui no canal, então eu vou dar uma pequena contextualização de quem é o grupo Wagner, de como as coisas se desenrolaram, tá? Até chegar nessa tentativa de golpe de Estado, e aí a gente entra no nosso assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Yevgeny Prigozhin é oligarca, dono do grupo Wagner, que é um grupo de mercenários russos ligados ao Kremlin. Esse grupo foi criado por Dmitry Utkin, que é um coronel russo, veterano do Afeganistão, neonazista assumido, estudante e admirador dos métodos da Gestapo. Prigozhin começou a sua carreira, digamos assim, como assaltante em São Petersburgo. Ele ficou 10 anos preso por assaltos e lavagem de dinheiro. Quando ele saiu, ele começou a vender cachorro-quente, junto lá com o padrasto dele, e aí eles ficaram ricos, possivelmente lavando dinheiro para a máfia. Aí ele abriu uma rede de restaurantes, chegou a ser o cozinheiro do Putin, eles são próximos, tá? E aí, pessoal, em 2014, houve lá o Euromaidan na Ucrânia, e o Putin decidiu tomar a Crimeia. Só que o Putin não queria intervir diretamente na Ucrânia. Então, ele pediu para que o Prigozhin financiasse a criação de um exército de mercenários, que foi o Wagner, tá? E aí o Wagner fez esse papel. Mas, pessoal, havia também militares russos ali na Ucrânia também, que se você vê nas literaturas e tal, eles comentam que eram os homenzinhos verdes, tá? Muito bem. O Wagner, pessoal, também faz a segurança de minas de diamante na África e de poços de petróleo na Síria. Quem acompanha o canal sabe que Prigozhin vem atacando Sergei Shoigu, que é o comandante do exército, já faz algum tempo. Prigozhin responsabiliza Shoigu pela falta de armamentos, munições e pelas grandes perdas do grupo Wagner em Bakhmut. E há também uma briga velada, pessoal, entre os oligarcas na Rússia. Tá? De um lado Prigozhin, do outro lado os oligarcas ditos inteligentes, que são executivos da Gazprom, banqueiros, industriais, homens riquíssimos, né? E essas pessoas também estão constituindo seus próprios exércitos, tá? Putin é uma pessoa idosa, né? Ele pode morrer ou sofrer um golpe de Estado a qualquer momento, né? Prigozhin é um homem muito poderoso, é um cara perigoso. Além dele ser dono do Wagner, ele é dono de fábricas de fake news, de empresas que fazem isso, e dono de grupos de hackers. No ano que vem, pessoal, haverá eleições na Rússia. Prigozhin está em segundo lugar nas pesquisas depois do Putin. A marreta do Wagner é um dos itens mais vendidos na Rússia. Prigozhin, antes dessa tentativa de golpe, estava percorrendo a Rússia e criticando Sergei Shoigu. Sexta-feira, Prigozhin disse que suas tropas foram atacadas pelo exército russo, algo, pessoal, que ainda não há provas. Ele divulgou lá um vídeo, mas foi só isso, tá?
Rapidamente, o Wagner tomou a cidade de Rostov-on-Don, que é o centro de operações da Rússia para a guerra na Ucrânia. Depois tomou Voronezh, chegando até as portas de Moscou. Putin tomou o lado de Sergei Shoigu. Shoigu, pessoal, cumpre as ordens do Putin, tá? Então, né, possivelmente o Putin ficaria ao lado dele mesmo. A gente não sabe se o Shoigu vai continuar ou não. Tem gente que fala que o Putin vai destituir o Shoigu, outras pessoas falam que não. E aí a gente tem que aguardar, né, pessoal? E aí o Putin disse que Prigozhin e os wagneritas responderiam na justiça por alta traição. Lukashenko intermediou a negociação e, pelo que sabemos, Prigozhin foi para o exílio na Bielorrússia. E todos os wagneritas que não participaram do motim farão parte do exército russo. Tem jornalistas falando, pessoal, que a família do Prigozhin foi ameaçada. Parece que a mãe dele, a esposa, a filha estavam escondidas e foram descobertas por agentes russos que as ameaçaram. Então, por isso que o Prigozhin voltou atrás. Falta comprovação disso também, tá, pessoal? Muito bem. A questão que ficou para nós é: Prigozhin saiu fortalecido apesar do exílio, pois foi tratado pelos russos como um popstar. Nas ruas, a população russa gritou Wagner. Quando os wagneritas se retiraram de Rostov-on-Don, por exemplo, e a polícia russa assumiu o policiamento das ruas, a polícia foi xingada pela população que queria de volta os wagneritas. Tinha gente dando comida, bebidas tal para os wagneritas nas ruas, em Rostov-on-Don, né? Isso é muito importante, pessoal. Isso prova para nós que, de fato, o Prigozhin tem um grande capital político, né? Prigozhin, pessoal, com os vídeos dele, tem um contato mais direto com as pessoas. Os vídeos dele são produzidos, mas parecem que não, né? Ele estava sempre lá em Bakhmut, vestido com uniforme militar, no meio daquelas ruínas, no meio da sujeira, falando diretamente com a câmera, ou seja, ele está falando diretamente com as pessoas. Isso gera conexão com o público. Aí a gente compara com o Putin. O Putin é um político mais, entre aspas aqui, velha guarda, mais analógico. Então o Putin sempre aparece com os ternos caros, sentado numa mesa enorme, numa longa distância do Shoigu e do Gerasimov, por exemplo, né? Ele não fica perto das pessoas. Então, parece que ele está distante da guerra, ele está distante da realidade, distante do público, né? Ele passa essa imagem. O discurso do Putin é um discurso chato, é um discurso decorado, né? É um discurso bem de político, enquanto o Prigozhin, ele tem uma persona, né? Que ele fala como se fosse uma pessoa de cadeia e tal, né? Mas dizem que ele é uma pessoa, ele é bem intelectual, o Prigozhin, né? Que isso é uma persona que ele criou e tal. Mas venhamos e convenhamos, ele gera conexão com as pessoas, né? O Putin já não. O Putin já é aquela pessoa que não sabe se comunicar ainda em rede social e tal. Apesar da propaganda do Putin também ser boa, né? Ele faz marketing de nicho. Então, para cada tipo de pessoa, para cada ideologia, ele aparece de uma forma, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui no canal. Então, para quem é conservador, o Putin vai aparecer como aquela pessoa que combate ideologia de gênero e tal. Para quem é de esquerda, o Putin vai aparecer como aquela pessoa que combate os Estados Unidos, vai falar em mundo multipolar, que ele defende os fracos e oprimidos da América Latina e da África, uma mentira. Entendeu? Então, assim, o Putin também faz um marketing bem feito. Mas esse marketing do Putin não está gerando a conexão necessária com o público da Rússia, tá? E vamos comparar com o Prigozhin, né? Prigozhin, sim, tá gerando bastante. O Prigozhin, ele é um homem muito rico, mas se você vê as roupas dele, são às vezes até roupas de marca, mas são roupas mais simples,
né? Ele tá sempre no meio das pessoas, sempre no meio das tropas dele, né? E aí o Putin, ternos caríssimos, tal. Então, né, percebem? Outro político, pessoal, que faz um marketing muito bem feito e também gera conexão com as pessoas é o Zelensky. O Zelensky, ele é extremamente espontâneo, ele aparece sempre próximo da equipe dele, sempre próximo das pessoas. Já foi várias vezes ao fronte. Desde que a guerra na Ucrânia começou, ele se veste de verde, né, como se fosse um militar. Esses dias, pessoal, eu vi um japonês com uma camiseta igual a do Zelensky numa festa de formatura. Aí eu tava vendo um vídeo aleatório das pessoas em Tóquio, aí apareceu um cara com a roupa, com a camiseta do Zelensky e com a bandeira da Ucrânia pintada na testa, né? Então o Zelensky, ele criou conexão não só com os ucranianos e também com as pessoas, com os estrangeiros, né? Com pessoas do mundo todo. Às vezes de culturas bem diferentes da cultura ucraniana, como o caso do Japão, né? E o Zelensky, ele foi um comediante, né? Ele era ator, ele fez um papel numa série de televisão que ele era um professor de história que combatia a corrupção e se tornou presidente da Ucrânia e tal. Então ele é uma pessoa que se comunica muito bem, né? Se comunica muito bem e ele usa as redes sociais muito bem também, né? Sempre também gerando conexão com as pessoas, com vídeos, que ele fala diretamente com a câmera e tal. Isso é bastante importante para gerar empatia nas pessoas, né? As pessoas compraram bastante, né, a causa da Ucrânia, muito por conta do Zelensky. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.